A paz de Cristo, profetas de Deus, tudo bem? Hoje é o nosso 40º dia de propósito. Hoje é dia 28 de dezembro de 2023 e como você tem nos acompanhado, estamos nesse propósito de 40 dias de jejum. E hoje é o nosso último dia de propósito. A alegria ela é muito grande. É claro que aconteceu algumas modificações nesse período de jejum, mas está valendo. Eu me sinto muito feliz e realizado de estar terminando esse propósito no dia de hoje. Nós iniciamos esse projeto dia 19 de novembro e agora estamos terminando no dia 20. Foram 40 dias ininterruptos com o objetivo de só ingerir líquido, me abster totalmente de comida. Só que até o 16º dia estava tranquilo. Quando chegou no final desse dia, eu me senti muito fraco. Conversei com a minha esposa e nós achamos melhor terminar esse propósito. E eu tive que fazer isso porque a fraqueza estava muito grande, estava muito tonto. Infelizmente, eu cometi um erro de não ter um acompanhamento médico. No meu próximo jejum prolongado de 40 dias, eu estarei fazendo junto com o médico para me acompanhar, assim como o pastor Luciano, ele incentiva, ele nos orienta a fazer isso. E então eu consegui chegar até o meu 16º dia. A partir do 17º até o 40, eu dei continuidade a esse propósito. Só que eu iniciava, né, e entregava meio-dia, às vezes entregava 2 horas, às vezes entregava às 5 horas da tarde. Então, do 17º até o dia de hoje, igual hoje eu devo entregar por meio-dia, 1 hora da tarde. Mas está valendo. O propósito de jejum está valendo. Só que eu não consegui fazer esses 40 dias seguidos. É um desafio que eu tenho para a minha vida, para o ano que vem. É um desafio espiritual, onde eu quero continuar escalando. E eu estou muito feliz, porque antes eu conseguia fazer no máximo até 7 dias, sabe, só no líquido. E dessa vez eu consegui ficar até o 16º dia. Eu consegui escalar e eu tenho certeza que eu vou continuar escalando, crescendo e tendo mais experiências espirituais. Se você procurar por alguns vídeos aqui, eu tenho uma experiência maravilhosa num sonho que eu tive. Enfim, é só você procurar aqui, eu tenho 40 vídeos falando sobre esses propósitos, vídeo diário, que eu tenho certeza que vai te abençoar. E também é um motivo de muita alegria ver o esforço e a dedicação da minha esposa também com esses propósitos de jejum. Antes de eu iniciar esse propósito, minha esposa conseguia jejuar até 10 da manhã. Começava meia-noite, quando chegava 10 da manhã, já dava aquela fome, aquela vontade de comer, e ela falava, Everton, eu vou entregar. E eu falei, não, Deus está recebendo o teu jejum. Se você consegue ir até 10 horas, amém. E aí ela foi escalando, foi escalando. E quando eu comecei esse propósito de 40, ela, Everton, eu vou com você também, eu vou começar a fazer, eu vou ver até onde eu consigo. Eu falei, amém. Ela conseguiu fazer 6 dias, ela conseguiu ficar 6 dias sem comer, só no líquido. Então, assim, é uma vitória também muito grande, não só pela minha vida, mas por estar influenciando os da minha casa, sabe? E é uma felicidade, irmão. Daqui a pouco, o meu filho mais velho, o Kevin, o Caleb, também estarão fazendo esses propósitos de jejum. E também, nós temos o objetivo de influenciar mais pessoas a estarem fazendo propósitos de oração, propósito de jejum, propósito de leitura da palavra. Esse é o meu grande objetivo. Sabe, se a gente conseguir alcançar 1, 2 pessoas, tá valendo. Eu já alcancei minha esposa, então eu estou muito feliz. E eu tenho outras pessoas também, amigos, eu tenho grupos de WhatsApp, de um grupo chamado Porneia Liberte-se, como é o nome, né, que você pode ver aí no nosso canal, que a gente retrata e fala sobre a luta contra a pornografia, contra a prostituição, masturbação. E a gente tem um grupo onde a gente também está sempre incentivando os varões ali a estarem fazendo um propósito de jejum. O propósito de jejum, ele te fortalece. Ele te dá uma condição de você ter mais domínio sobre a sua carne. Sabe, o ato de você não comer, você está mortificando a sua carne. É um ato de humilhação diante de Deus. Então, todas as vezes que você jejua, você está mortificando, você está treinando a sua carne a ser dominada por você. E com isso, quem é viciado, não só na prática, sabe, da pornografia, mas outros vícios também, ela consegue dominar. Então o jejum, ela tem esse poder, sabe? Ela consegue fazer você se fortalecer no espírito e mortificar.
Você precisa, sabe, dominar a sua carne. E o jejum, ele tem esse poder. Eu não podia deixar de falar do livro que me incentivou a fazer esse propósito de 40 dias. É claro que o livro principal é a Bíblia Sagrada, só que esse livro que eu vou falar para vocês aqui, que eu vou mostrar, ele me incentivou muito, porque ele traz referências bíblicas, ele me trouxe, sabe, explicações, tirou algumas dúvidas. E assim, foi muito bom para mim. Eu incentivo, tem amigos meus que estão comprando, estão gostando. É o livro do pastor Luciano Subirá. Você já deve estar cansado de ouvir, eu estou sempre falando sobre ele aqui. É o livro A Cultura do Jejum. Ele tem incentivado pessoas, me incentivou também. É claro que o livro que, para mim, eu acho que para todos os cristãos, é o livro principal, é a referência à Bíblia Sagrada. Só que existem alguns livros, sabe, de autores, homens de Deus, que tentam, sabe, trazer o máximo de informação sobre aquele determinado assunto. Às vezes, por eu ser um leigo no assunto, eu pegando um livro desse, sabe, eu me sinto mais esclarecido sobre alguns pontos, algumas dúvidas, e é muito bom. A gente está sempre lendo, buscando conhecimento, e eu consegui, né, esse livro, comprei esse livro e me incentivou e me influenciou a estar fazendo esse propósito de jejum, e eu recomendo. O link desse livro está aqui na descrição desse vídeo. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. É uma leitura fácil. Tem uma parte de um capítulo aqui que o médico do pastor Luciano Subirá, ele dá algumas dicas de como você fazer alguns jejuns prolongados. Aqui tem todas as dúvidas que você precisar tirar sobre o jejum, você vai encontrar nesse livro. Eu super recomendo. E nesse período de 40 dias de propósito, eu também li mais 3 livros só para dar um upzinho, para a gente estar conectado com o Espírito, que se chama Corações Profundos e Revelações Profundas do pastor Hernani Santos. É um livro top que fala sobre oração, sobre propósito. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Um outro livro que se chama O Poder Secreto da Oração e do Jejum, do autor Mahesh Kavida. Esse livro aqui eu comprei junto com o livro A Cultura do Jejum. O pastor Luciano Subirá, no seu site, ele fez uma venda casada. Comprava o livro da Cultura do Jejum e ganhava esse livro aqui. Foi uma bênção. É um livro também que um homem de Deus aqui que fez 30 propósitos de jejum de 40 dias para depois ele escrever esse livro. E esse livro aqui foi um grande incentivador para o pastor Luciano Subirá escrever o dele. E por último, um livro que eu li com meu filho Caleb. Eu sentava ele todos os dias, lia com ele ali de 10 a 12 minutos, um pouquinho do livro, né? Totalizou ali uns 30 dias. O livro se chama Precioso Espírito Santo. Ensine seus filhos a respeitarem o Espírito Santo, do pastor Hernani Santos. Vale a pena, vale a pena. Todas as dúvidas que você tem sobre o Espírito Santo, você vai encontrar nesse livro. Tem muita informação e eu te aconselho a comprar esse livro também. E aproveitando, eu gostaria de compartilhar um pequeno versículo para edificar a sua vida, que se encontra em Provérbios 16, versículo 4, que diz assim: O Senhor faz tudo com propósito, até o perverso para o dia do mal. Esse versículo que eu trago no dia de hoje, ele tem como objetivo de te incentivar a fazer novos propósitos. E eu tenho aqui um propósito para compartilhar com você, para te incentivar, para te convidar a você fazer nesse ano de 2024. Quando eu estava lendo o livro Corações Profundos e Revelações Profundas do pastor Hernani Santos, ele trouxe ali algumas observações da vida de John Wesley. John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista. E em um determinado momento do livro, ele relata que John Wesley ele tinha o costume de fazer propósito de jejum toda quarta e sexta-feira. E todos que que faziam parte do seu ministério, da sua igreja, faziam também propósito toda quarta e toda sexta-feira. Vou trazer só uma observação aqui, tá? Não tem nada a ver, tem que ser quarta e sexta, porque se fizer segunda, terça, quinta, sábado, domingo está em pecado? Não. É só um desejo que ele teve no coração dele de propor esse propósito
de jejum e oração toda quarta e sexta-feira. Ele fazia e todos que participavam do seu ministério faziam também. E hoje nós podemos ver aonde esse propósito levou o seu ministério. Hoje o mundo todo tem uma igreja do Wesleyana. Mas vamos lá, que propósito é esse, certo? O que você quer propor a gente? Já que a gente está sempre falando aqui de jejum, fiquei 40 dias, sabe, fazendo esse propósito, aprendendo e lendo alguns outros livros para poder me incentivar, para poder, sabe, trazer, sabe, conteúdo relevante. E eu me senti na obrigação de te convidar a você participar desse propósito. Que propósito é esse? Ele é simples. De repente você ainda não tem o costume de fazer propósito de jejum. Então, esse propósito que eu quero te propor é o seguinte: toda quarta e toda sexta-feira no ano de 2024, você fazer um propósito de jejum. E qual é o limite do propósito? O limite é cada um que vai colocar o seu limite. Eu aqui, vai ter quarta-feiras que eu vou fazer até meio-dia, vai ter quarta-feiras que eu vou até 5 da tarde, vai ter quarta-feira que eu vou fazer 24 horas. Então, cada um vai determinar o seu limite, tá beleza? E esse é o propósito da gente, de repente, aprender com John Wesley, aprender com esses pastores, como eu acabei de ler, pastor Luciano Subirá, pastor Hernani Santos e outros também, que sempre têm nos incentivado a fazer propósito de oração, um propósito de jejum. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Deixando bem claro aqui, tá, irmão? Se o teu pastor quiser fazer um propósito na segunda-feira, no domingo, sem problema nenhum. É só um dia qualquer. Poderia ser segunda e quinta, poderia ser domingo e sexta, poderia ser qualquer data, qualquer dia. Só estou colocando aqui quarta e sexta por achar interessante esses 2 dias, mas nada místico, tá, gente? Pelo amor de Deus. Daqui a pouco vão dizer, o Everton tá dizendo que jejum só tem que ser feito quarta e sexta-feira. A galera aqui é complicado, né? Mas tô deixando aqui bem claro. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, manda uma mensagem lá nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Então, o propósito é esse. E eu tô te convidando aqui para esse ano de 2024, sabe? E se você se esforçar, eu tenho certeza que o Senhor vai te recompensar, Ele vai te dar experiências espirituais, você vai ter resistência espiritual. De repente você está numa luta muito grande, referente a alguma guerra de vícios, de pecados, e de repente, através do jejum, você começando um propósito, você vai conseguir dominar a sua carne. Claro, Everton, eu não tenho ainda a resistência de ficar até meio-dia, fica até 10 horas da manhã. Vai de meia-noite até 10 horas, Deus vai receber. E vai passando as semanas, você vai escalando. Você vai fazendo até 11, vai fazendo até meio-dia, você vai fazendo até 2 horas. O objetivo é você sentir fome. Esse é o objetivo, é você sentir fome, querer comer e você, sabe, você falar assim para sua carne, não vai comer. Estamos aqui num propósito de jejum. Você não vai comer. Você sentir a tua carne gritar, você está dominando, você está, sabe, colocando a sua carne no seu devido lugar. Sabe, ela não pode ter poder, ela não pode ter mais força do que o teu espírito. Então, isso aqui é uma grande ferramenta que o Senhor nos deixou junto com a oração. É um combo completo. Não tem como você jejuar sem orar, não tem como você orar sem ler Bíblia. Então, é um combo completo. Então, nesses dias, tenta intensificar mais o jejum, junto com a oração, junto com a leitura bíblica, porque eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida e tenho certeza que portas vão se abrir nesse ano 2024, milagres vão acontecer, Deus vai aumentar o seu discernimento espiritual, sabe? Deus vai falar com você em sonhos, enfim, Deus vai te dar visão, Deus vai derramar dons espirituais. Eu creio, irmão, eu creio que assim como Deus, no versículo que eu acabei de ler, que o nosso Deus ele faz tudo com propósito, a vida do cristão precisa ser com propósito também. Nós não podemos viver uma vida, sabe, sem propósito, sabe? Eu vou pro culto de qualquer maneira, eu dizimo de qualquer maneira, eu oferto de qualquer maneira, eu vou no monte, eu não sei o que eu faço, eu vou pro trabalho, eu vou numa praia, não. Tudo que nós devemos fazer é com propósito, assim como o nosso Deus. Então, por quê? Por que não? Porque esse ano de 2024 a gente não já iniciar o ano com um propósito. Pode parecer, irmãos, que seja um propósito de doido, né? Às vezes
me chamam até de cracudo de culto, porque eu gosto de ouvir a palavra, eu gosto de visitar algumas igrejas e ouvir conteúdos bons. Graças a Deus o Senhor tem me dado discernimento de saber aonde sentar, a quem ouvir. Já me chamaram disso, mas irmãos, não tem ferramenta melhor do que oração, do que jejum, do que leitura da palavra. Eu te aconselho a você fazer isso nesse ano de 2024. E eu termino esse vídeo agradecendo a Deus por essa grande oportunidade de estar fazendo esses vídeos, de estar, propondo a outros amigos e internautas a estarem fazendo propósito de jejum, trazendo um conteúdo. Eu sei que ainda é um conteúdo muito raso, eu não tenho tanta habilidade com a fala e nem com as edições dos vídeos, tanto que eu não tenho nem aparelho, eu não tenho câmera, eu não tenho uma luz apropriada. O máximo que eu fiz aqui, eu coloquei meu telefone aqui num tripézinho, coloquei o meu fone, porque se eu tirar o fone fica uma chiadeira danada. Então assim, eu agradeço a Deus, o meu grande incentivador é o Espírito Santo, ele tem sempre me incentivado, mas eu também gostaria de agradecer alguns homens de Deus, como o pastor Luciano Subirá, que, querendo ou não, ele incentivou, sabe, não só a minha vida, mas a vida de outras pessoas a estarem fazendo. Então, o pastor Luciano Subirá, para mim, hoje, é uma referência de jejum, assim como o nosso pastor Silas é uma referência na palavra, assim como o pastor Hernani Santos é uma referência na oração. Não que o pastor Silas não jejue, não que o pastor Hernani não tenha uma palavra abençoada, não que o pastor Luciano Subirá ele não tenha uma palavra, não faça oração. Eu só coloquei esses homens assim como referência. Palavra, pastor Silas. Oração, pastor Hernanes. Jejum, pastor Luciano Subirá. Eu tenho colocado esses homens assim como referência para a minha vida, assim como o pastor Luiz Hermílio também, um homem de Deus, sabe? Um homem que prega com a alma. Então, assim, eu poderia ficar aqui falando diversos homens e referências hoje no nosso Brasil. Hoje, a gente tem muita referência, irmãos. Quando a gente olha para o passado, olha para a palavra de Deus, sabe? O povo de Deus tinha uma referência, sabe? Quando você olha para o tempo de Juízes, você vai ver ali um juiz, e quando esse juiz morria, não tinha outro. O povo padecia, o povo adorava outros deuses, aí o povo tinha aquela opressão, se arrependia, e Deus dava misericórdia, e vivia esse ciclo. Nós estamos vivendo uma geração de grandes homens de Deus. Aqui no Brasil, eu só falei aqui 4, mas se eu pontuar aqui, deve ter uns 30, 40 para a gente estar ouvindo. Então, muito cuidado quem você ouve. Dá ouvidos a homens e mulheres de Deus, fora do Brasil também, enfim. Mas eu quero aqui agradecer a Deus por essa grande oportunidade de estar aqui gravando, de estar aprendendo com esses homens de Deus que são referências para a minha vida. Agradecer a minha família, a minha esposa que me apoiou nesse propósito de 40 dias, meus filhos também. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigado a todos que curtiram. Se possível, compartilha esse vídeo para um amigo, para um irmão que queira iniciar um propósito de jejum. Eu tenho certeza que vai ser muito abençoado. E eu fico aqui e te agradeço, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe e fica na paz.